E aí galera, beleza? Começando então mais uma série aí do Você no Jogo. Dessa vez com bastante jogadores aí, como vocês podem ver. E como eu já tinha comentado no tópico ali, tinha alguns jogadores que aposentaram depois de não conseguir oferta de clubes. E esses jogadores então eu botei em alguns clubes iniciais, que são os venezuelanos aqui e o jogador do Kosovo. É engraçado isso aí. Então eu botei eles em times do país, né? Até porque eu peguei aquele update que tem disponível na comunidade oficial lá do Football Manager, que o usuário Classen ele cria as ligas alternativas, né? Tanto da Europa quanto da América do Sul. Então a liga venezuelana está ativa no jogo, a liga do Kosovo também está ativa. Então esses jogadores vão ter o que jogar aqui, mas pelo menos caminhão chato. Pelo menos eles vão estar em clubes já de começo. Então, vamos fazer a apresentação aí dos jogadores, né, como é de tradição no primeiro episódio. Vamos mostrar aqui os principais atributos, o que está acontecendo com ele e tal. Esse é o vídeo mais rápido, até porque eu só mostro os atributos, né? Aí o André Honorato, venezuelano, as características que ele pediu para serem as mais importantes para ele: o meio-campista central com 16 anos, atributos de passe, visão de jogo e resistência. Ele iniciou já com alguns atributos bons de chute, de técnica e passe, mas psicologicamente ele é muito fraco ainda, né? Até por ser um jogador de 16 anos. Eu coloquei ele num clube do Kosovo aqui. Desculpa, esse é um venezuelano. Coloquei ele num time venezuelano que disputa a primeira divisão venezuelana. Dá pra ver aqui que é um time que não tem muita receita, então jogadores cinzas. Vamos ver o que tem pra dizer aqui sobre ele. Ele tem um agente, que é o José Gonçalves. Vamos ver se que ele tem aqui, se tem algum jogador de qualidade. Não, jogadores muito baratos, mas que disputam ligas europeias. Por enquanto a reputação dele não dá pra saber muita coisa, né? As estrelas cinzas. É visto como um young midfielder aqui. A tradução infelizmente não tá traduzindo tudo. Botei ele nascido aleatoriamente em algum país alguma cidade da Venezuela. No caso aqui foi La Grita, que eu não tenho nem ideia de onde seja, mas provavelmente deve ser um lugar que está sofrendo lá com a crise política deles. Aí ele é visto como uma jovem promessa e tal, não tem nenhum interessado. E esse é o André Honorato. Agora vamos ao primeiro brasileiro, o goleiro André Juan, que começa muito com os atributos muito bons já para um goleiro de 15 anos, né? Dá pra ver que ele vai ter um desenvolvimento bem rápido. Ele tem uma frieza muito grande que ele pediu, um equilíbrio que é muito bom para goleiro 20, e técnica que eu não sei como é que ele vai ser usado isso para um goleiro, mas quem sabe ele não seja um novo batedor de faltas, não sei. Mas vai ser um goleiro, provavelmente que vai ser um goleiro líbero, né? Algumas informações dele aqui: Anderson Luiz Roseno, provavelmente é o empresário de todos os jogadores New Gens aí que eu criei. Ou não sei, pelo visto não. Mas ele tem alguns jogadores aí, o Anderson Pico, clássico Anderson Pico, cachaceiro, Eder Luiz e tal. É um agente que tem alguns jogadores famosos. Aqui visto como um promising goalkeeper. Botei ele nascido em Alagoas, São Miguel dos Campos, certo? E esses são os clubes interessados nele já de saída do save. Eu resolvi botar um pouco antes para dar compatibilidade nas ligas. Botei em julho de 2016. Esses são os clubes interessados. Clubes grandes já, porque um jogador com PA menos 10 ali normalmente atrai a atenção dos clubes grandes já de começo. Isso não quer dizer necessariamente que ele vai ter uma carreira foda, né? Então é isso aí, só a apresentação mesmo do jogador, não tem muito o que mostrar. Agora vamos ao primeiro europeu, o Bruno Tavares, que pediu aí tiros livres, vai ser um bom batedor de falta, posicionamento e agilidade. Ele também é um meio campista central, né? Já nasceu aí com alguns atributos também de técnica bons, uns atributos psicológicos de decisão e visão de jogo. Pode ser que ele desenvolva um pouco mais rápido que os outros mostrados até agora, mas a gente vê que os outros atributos psicológicos principalmente estão ficando muito abaixo, né? Ele também é visto como um meio campista promissor. Tem um empresário aqui que
Tem alguns jogadores jogando em times pequenos na Europa. O que mais? Visto como um jogador que tem uma boa relação com a imprensa. Nascido em Tübingen, na Holanda, também aleatoriamente escolhido. Tem alguns times aí interessados nele, só time grande. Já na Europa, Ajax, PSV Eindhoven, Arsenal, Hamburgo, Manchester United, Tottenham. E esse aí é o Bruno Tavares. Vamos ver para onde é que ele vai, essa fera aí. Agora vamos ao cara mais criativo aí por enquanto, o Daniel Sulejmani, nascido em Kosovo, né? Provavelmente vai ser o melhor jogador da história de Kosovo. Tem os atributos de drible aí, de determinação e de velocidade. Vai ser um ponta aí com alegria nas pernas, um novo Bernard aí da vida, né? A gente vê que ele nasceu já também com alguns atributos bons aqui de velocidade e condição física, de aceleração e agilidade, desculpa. Vamos ver aqui o que dizem sobre ele. É um jovem ponta. Vamos ver o empresário dele tem poucos jogadores, mas tem jogadores na Alemanha, Itália. Aqui agora, esse aqui no caso, Kosovo. Midiático também. Vamos ver se tem alguém interessado. Não. E esse time que eu coloquei, ele é um time de Kosovo, né, que disputa a primeira divisão kovosense, se é que posso dizer assim, né? E a liga de Kosovo está ativa, um save aqui. Então vamos ver o que vai acontecer com este jogador, já que nos testes que eu rodei ele acabava aposentando por não conseguir contrato. Agora outro brasileiro aí, um striker, né, o Davidson, que apareceu bem desenvolvido já também, com drible, finalização, sendo que ele pediu cabeceio, condição física e trabalho em equipe como atributos principais, mas ele já veio com alguns atributos excelentes para um atacante completo, por exemplo, né? Esse é o Davidson, brasileiro. Vamos ver aqui algumas informações sobre ele. O empresário é o mesmo? Não é o mesmo do outro, é um outro brasileiro com vários jogadores aqui jovens, né, no Brasil. Márcio Rodrigues, apontado como próximo Serginho Chulapa, e o Davidson, grande Serginho Chulapa, né? Nascido em Guarulhos, também foi escolhido totalmente aleatoriamente. Então esse aí, vamos ver quem é que está interessado no Davidson. Os mesmos times que estavam interessados nos outros brasileiros. Eu acredito que de começo esses vão ser os interessados, até porque eu não corri nenhum dia do save ainda, mas para quem não acompanhou as outras edições da série, posso te avisar que isso aqui não influencia em nada. Às vezes tem esses interessados, mas o jogador acaba indo pro Atlético Paranaense ou pro Criciúma, então não tem nada a ver com aqueles interessados ali. Claro que ele pode ir para um daqueles ali. Agora vamos ao Felipe Dias, o ala direita, né? Veio com atributos de passe, determinação e velocidade. Isso daqui foi já o FM que colocou condição física natural já acima da média. Então um jogador de 15 anos, né? E ala direita é uma posição que no Brasil é carência total. Então pode ser que venha ser o novo Daniel Alves aí, né? O empresário já é outro, não é o mesmo. Tem o Guilherme Biteco, o Edgar Júnior, Matheus Biteco. A família Biteco toda aí é desse empresário. É visto como um lateral ofensivo aqui, né? Nascido em Campos Novos, Santa Catarina, novamente. Aleatório, os mesmos interessados aqui: Atlético, Bahia, Cruzeiro, Corinthians. Então esse aí é o Felipe Dias, né? O nascimento do Felipe Dias. Agora vamos ao Felipe Siman, não sei como é que se pronuncia. Um outro striker, né? Com finalização, determinação e velocidade. Ele já veio também com agilidade e aceleração muito acima da média. Então vai ser um atacante muito veloz, até por ele ser levinho aqui, 68 quilos, mas é alto. Ou seja, o cara é uma tripa, né? Tem que botar uma massa aqui, né? Senão não vai aguentar o tranco. A gente vê que alguns outros atributos dele são bem baixos. Mas 16 anos, né? Não tem como prever muita coisa. Vamos ver o que dizem sobre ele aqui. Dizem que pode ser o próximo Jairzinho, né? Um ponta de lança, um centroavante promissor.
um outro empresário já também, jogador Thiago Maia, William do Inter, Felipe Viseu. Esse aqui já tem uns jogadores mais de calibre, esse empresário aqui. Chegou um e-mail aqui pra mim, vamos ver. Tá. Os interessados são os mesmos, né? Atlético, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Bragantino, Bahia. Então este é o Felipe Seman, que é um dos jogadores mais rápidos por enquanto que surgiram aí. Agora vamos ao Gabriel, né? Que aprendi a pronunciar no último save. Gabriel. Novamente ele é norueguês. Eu acho que ele era norueguês no outro save também. Veio aí com passe, visão de jogo e agilidade. Ele é um meia ofensivo pelo centro, né? Tem alguns atributos bem baixos aqui, mas nada que uma temporada aí no clube, na base, já não desenvolva. Ele já, pelo visto, vai ser convocado para as seleções de base, né? Diz como um meio-campista promissor também. Vamos ver o que ele tem aqui, o agente. Não tem jogadores muito bons, a maioria norueguesa mesmo, jogando em times da França, Noruega. Vamos ver aí o que acontece. Para transferência tem um time aí da Noruega mesmo, Start, e 2 times ingleses gigantes já interessados. Mas tomara que ele dê o start dele na carreira nesse clube norueguês aí, para que ele tenha um pouco mais de... que seja mais condizente o início de carreira dele, não que ele já vá pro Arsenal, Manchester United da vida, que já vai ficar muito roubado. Então esse é o Gabriel. Agora o Guilherme, dinamarquês, também aí um escandinavo, mais um escandinavo. Já tem aí atributos bons também. Ele pediu atributos de passe, determinação e resistência, ou seja, quer ser um jogador mais que aguente os 90 minutos, que consiga ao final do jogo dar um pique, dar um drible, acertar um passe de qualidade, né? Meia ofensiva esquerda. Vamos ver aqui as informações dele. Nascido em Hjørring. Vou saber pronunciar isso aqui sim. Hjørring, na Dinamarca, aleatoriamente também. Aqui é visto como ponta promissor. Vamos ver o agente dele aqui. Tem uns jogadores do Leicester e alguns time de França aqui, um na Escócia. Os interessados, nossa senhora: Arsenal, Bayern de Munique, Schalke 04, Mainz, Manchester United, Manchester City. Daí, o único considerado pequeno, né, é o Mainz. Os outros todos são clubes milionários. Então já está, pelo menos o interesse inicial já é bastante bem caminhado aí do Guilherme, o dinamarquês. Agora vamos ao Henrique Greco, centroavante, mais um aí, que pediu finalização. A maioria dos centroavantes pediram finalização, com razão, né? Frieza, que é importante para um centroavante também, velocidade. Já nasceu também com alguns atributos bons aqui de cabeceio, drible. É o que nasceu com os atributos melhores assim para um centroavante. Diz que pode ser também o próximo Jairzinho. Botei que ele é nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, a cidade mineira com mais sotaque carioca do Brasil. Esse agente é muito bom, porque tem o Charles Arangues, um mercenário do caralho, que não quis ir pro Leicester para ir pro Bayer Leverkusen e agora tá aí. Ficou um ano lesionado, podia ter sido campeão inglês. Só um parênteses aí para quem não conhece a história desse senhor Charles Arangues. Então aí tá o Henrique Greco, né? Os interessados mesmos também: Atlético, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro. Mas, como eu disse, isso não é relevante no começo, assim, porque ele pode ir para outros clubes que não estejam aparecendo nessa lista agora inicial, certo? Então vamos agora ao Hugo Leós, mais um dos que eu coloquei em times já de começo, para que ele não aposentasse tão cedo, venezuelano, que pediu finalização mesmo sendo um ponta, índice de trabalho e velocidade, ou seja, vai ser um chutador de longe. A gente espera que esse atributo aqui desenvolva muito, chutes de longa distância. E ele tem aceleração, agilidade, decisões, imprevisibilidade, drible. Vai ser um jogador interessante, venezuelano aí, né?
uma promessa aí, como já descrito aqui, nascido na capital, Caracas. Aí uma aula também de geografia para quem quiser saber qual é a capital da Venezuela, Caracas. O empresário dele não tem jogadores muito caros, mas tem jogadores aí em times como Atlético Nacional, Once Caldas, Valladolid, Nacional da Madeira. Não tem muito bom mesmo, mas torcer para que ele possa ir para um clube grande. Não tem nenhum interessado, até porque ele já está no Trujillos da Venezuela, um outro time que disputa a primeira divisão venezuelana. Para quem acompanha um pouco mais a fundo o futebol sul-americano, ouviu falar já do Trujillos, da Sul-Americana ou da Libertadores. Então esse aí foi o Hugo Leós. Agora o João Marcos, mais um brasileiro, meia central, técnica, posicionamento, equilíbrio, já veio com condição física altíssima, né? Índice de trabalho, decisões, visão de jogo, chutes de longa distância, meio campista, talvez chegador de área aí. Vamos ver aqui as informações dele, considerado o novo Leonardo, ou seja, tem que desenvolver um pouco a agressividade para poder dar uns cutuva aí, né? Meio campista, nascido em Niterói, também aleatoriamente escolhido. O agente dele é o mesmo do Wallace Oliveira, que é um excelente agente, vamos dizer aqui, porque um jogador desse jogando no Chelsea não tem cabimento. Não tem cabimento o Wallace Oliveira ser jogador do Chelsea. Então esse empresário é bom. Pode ter certeza, João Marcos, que está em boas mãos. Os interessados aí, os mesmos dos outros times. Faltou o Criciúma aqui, mas Atlético, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, Bragantino. Mas João Marcos pode ter certeza que o senhor tem um excelente empresário. Certo? Agora vamos ao João Vitor. Meia ofensivo, que tem passe, visão e equilíbrio, né? Os outros atributos também de imprevisibilidade, chute de longa, finalização. Um jogador rápido também, baixinho, bem baixinho, meio campo ali em Ceradeira. Nascido em Ji-Paraná, Rondônia, Roraima, Rondônia, acho que é Rondônia, Roraima eu acho que é RR. O agente Marcelo Martins, o mesmo do outro jogador ali, brasileiro, que tem o Charles Arangues, que tem o Felipe Seymour, o Gatito Fernandes, o Bobô. É um bom empresário, né, para começo. E os interessados são os mesmos aí dos outros jogadores nascidos no Brasil. Agora o Johan Dui, me corrija se eu estiver errado a pronúncia, Johan Dui, ou Duv, não sei, quando vem é russo que fala Duv. 15 anos, austríaco, né? Zagueirão, desarme alto, cabeceio alto, marcação já alta para o zagueiro de 15 anos. Falta desenvolver muito psicologicamente, mas ele é um jogador concentrado e com muita força. A gente já vê que ele é um jogador rápido também, para um jogador de 15 anos. Esse aí com certeza vai ser um dos roubadões. Claro que zagueiro a gente sabe que tecnicamente ele desenvolve cabeceio, desarme e marcação. Os outros ficam muito abaixo sempre, mas desenvolvendo esses e fisicamente, psicologicamente, tem tudo para ser um jogador acima da média. Botei ele nascido em Maria Enzersdorf, na Áustria, aleatoriamente escolhido também, né? Vamos ver o agente dele aqui, se tem bons jogadores. Tem bons jogadores sim, times como Red Bull, Saint Etienne, Stoke, Werder Bremen. Então tem jogadores aí em clubes grandes. Eu acho que não vai ser difícil para ele achar um clube, né? Vamos ver se tem algum interessado. Já tem grandes clubes interessados: Dortmund, Nuremberg, Tottenham, Arsenal, Bayer Leverkusen e Manchester United. Novamente não significa que ele vá para algum desses clubes aqui, pode aparecer um outro aí, até porque é o primeiro dia de save, mas já é um grande começo para qualquer um desses clubes, ainda mais sendo austríaco, sendo que a liga austríaca está carregada também. Vamos aqui ao Lucas, então, um dos poucos, se não o único volante dessa leva aí. Tem desarme alto, posicionamento alto e força altíssima. Também veio com condição física, alguma velocidade, antecipação. Ele tem atributos muito bons para volante já de início de carreira, né? Visto como um meio-campista promissor. O empresário dele é fraco, não tem nenhum jogador de renome.
Mas é que tem jogadores muito jovens, né? Então, contar aí com a proatividade desse empresário, né? Oferecer ele aí para ele é nascido em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, aleatoriamente escolhido. Tem muitos cariocas aí, não sei. Os clubes interessados nele são os mesmos, os outros jogadores: Atlético, Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro. Lembrando que esse é uma apresentação mais rápida, né? Porque não tem muita coisa que mostrar. Agora vamos ao Santi Ortiz, outro austríaco, né? Provavelmente vai fazer dupla aí com o Johan na seleção austríaca. Pelo que eu posso ver, aqui é o que nasceu mais roubado por enquanto. Ele tem técnica, tem passe, tem primeiro toque, tem drible, tem finalização, tem chute. Os atributos psicológicos dele já estão muito acima dos outros, né? Para um jogador de 16 anos. Condição física é boa, velocidade, aceleração. Olha, por enquanto é o jovem mais com melhores atributos, né, que veio. Esse austríaco, nascido em Hornbach, na Áustria, né? É que eu falo alemão fluentemente, então eu falei aqui o nome da cidade que ele nasceu. Isso como um promissor, né, meio de campo. O empresário dele não é tão bom quanto o Johan, mas tem alguns jogadores aí bons, né? Mas em times não tão bons assim. Os interessados também são os mesmos que estão interessados no Johan, né? Times gigantes aí da Europa, tirando o Arsenal. Não, brincadeira. Talvez aí já dê um salto para um clube grande da Europa. Agora vamos ao Sergi, homem espanhol aí, que veio com tiros livres, liderança e condição física. Também veio com atributos de velocidade, mas os atributos técnicos dele estão bem baixos aqui ainda. É um jogador de 15 anos, obviamente pode desenvolver, até por ele ser um ala direita, né? Então, por ele ser ala, é uma posição muito carente no futebol brasileiro. Então eu acho que ele tem mais espaço. É um jogador alto, mas muito leve, muito leve. Parece um louva-a-Deus, eu diria. Para ter 1,86 o jogador tem que pesar no mínimo 80 quilos. No mínimo. 80 quilos era um jogador leve, levíssimo para essa altura. Mas ele é um jogador alto, então tomara que ele desenvolva alguns atributos de cabeceio, aqui alguma coisa. Jogador nascido em Guarapuava, Paraná, Brasil. Aleatoriamente escolhido também. O empresário dele tem muitos jogadores do São Paulo. Pelo visto é um empresário aí que coloca jogador no São Paulo, né? Na base principalmente, quem sabe não coloca mais um, né? E os times interessados são os mesmos. Eu não sei por que isso acontece, mas todos os jogadores vêm com esses mesmos times interessados de começo. O que não significa que eles vão para algum desses times. Agora vamos a um italiano, Stefano Paolo. Quem sabe não seja um novo Materazzi da vida. Veio aí com marcação, concentração, impulsão, se eu não me engano, e ele já veio com condição física, mas os outros atributos, meu Deus do céu, é muito fraco tecnicamente, mas é um zagueiro, né? O que precisa ter é cabeceio, desarme e marcação. Se tiver alguma coisa além disso já é lucro, né? Porque o básico que um zagueiro precisa são esses três. Mas fisicamente ele tem que desenvolver aqui velocidade, resistência. Mas é jogador de 16 anos, não tem como fazer uma previsão aqui, né, sobre ele. Aqui diz que ele é um zagueiro promissor, a previsão da imprensa, né? Ele é nascido em Acireale, na Itália. Não tenho nem ideia de onde fica, se é norte, se é sul. Foi escolhido aleatoriamente. O empresário dele não tem muitos jogadores, mas tem o Shaqiri. Não sei se isso vale alguma coisa ou não, mas tem um jogador de renome. E tem aí grandes clubes já interessados, como o Bayern, Manchester United, Tottenham. Começar num desses grandes clubes aí já é um grande passo para o sucesso. E para fechar aqui, vamos com o Ian PRC, francês, de 16 anos, que escolheu passe, antecipação e velocidade como principais atributos. Ele já veio aí com alguns outros atributos de chute e primeiro toque, decisões, movimento sem bola, visão de jogo, aceleração e agilidade. Então é um jogador que com certeza vai ser rápido, né?
mas tem que desenvolver alguns outros atributos aqui, né? Para ser um jogador acima da média, mas tem 16 anos, tem tempo ainda, né? Ele nascido em Biguglia, na França, novamente escolhido aleatoriamente, visto como um meio-campista promissor. O agente dele não tem nenhum jogador de renome, jogadores muito jovens, ou seja, é um agente que lança jogadores. E os interessados deles estão todos na França: Alchery, Mônaco, Nancy, Lorraine e Saint-Étienne. O Tottenham como um interessado ali de lado, mas de novo, não quer dizer que ele vá para um desses clubes aqui, né? Então é isso aí. Apresentei aqui rapidamente todos os jogadores. O próximo update então aí em 1º de julho de 2019, provavelmente a maioria já em clubes aí, treinando ou empréstimo na base. Mas é isso aí, né? Vamos fechando por aqui então. Valeu, galera, fui!